Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Imagine minhas emoções quando eu estava planejando um casamento com minha noiva e futura linda esposa, mas alguns meses antes ela me traiu. É bem triste, mas por outro lado, é até bom porque ela poderia ter me traído quando éramos casados, mas apesar disso eu ainda queria vingança e fiz isso. Depois de fazer uma performance eletrizante no palco, nós nos deleitamos no brilho do que parecia ser o auge de nossas vidas, um turbilhão de euforia e alegria. Nós aplaudimos, abraçamos e celebramos como adolescentes eufóricos, intoxicados pela energia do momento. Enquanto a equipe do Ravaged Crew começava a se preparar para sua apresentação, nós, Staral, a banda de abertura da noite em Lansing, nos deleitamos com o sucesso de provar que éramos dignos do prestigioso título de melhor banda local. Cada parada em sua turnê apresentava uma banda local diferente e nós nos destacamos magnificamente. Nossa performance foi nada menos que fenomenal. Nós incendiamos a multidão, destruímos expectativas e saímos do palco sob aplausos estrondosos. A euforia era palpável. Fora do palco, em meio à excitação crescente, percebi com uma pontada de preocupação que minha noiva, Catherine, estava notavelmente ausente. Um olhar trocado com nosso empresário, Steve, transmitiu uma sensação de pressentimento que pesou muito no meu peito, semelhante aos golpes de um boxeador peso pesado. Catherine finalmente chegou parecendo um pouco cautelosa, percebi, alguns minutos depois de começarmos a arrumar nosso equipamento. Sua maquiagem parecia impecável, como se tivesse sido aplicada recentemente, mas seu cabelo parecia levemente desgrenhado, uma raridade no mundo de Catherine. Senti que ela estava com pressa para se juntar à nossa reunião. Corada e respirando pesadamente, ela se inclinou para um breve beijo nos lábios. Senti um cheiro de plantas proibidas, loção pós-barba e trapaça vindo dela antes que ela rapidamente se afastasse. Ela não mencionou nossa performance bem-sucedida, provavelmente porque não a tinha testemunhado, concluí rapidamente. Nós arrumamos nossos equipamentos e esperamos nos bastidores, ouvindo silenciosamente a apresentação do Ravaged Crew. Eu tinha que admitir, eles eram uma banda incrível, e eu esperava que um dia pudéssemos alcançar o nível de sucesso deles e ganhar tanto dinheiro quanto eles. Notei o baterista deles, Bob Lee, olhando para Catherine várias vezes, até mesmo dando uma piscadela para ela uma ou duas vezes. Quando ele me pegou observando, ele sorriu arrogantemente, sem se preocupar em esconder. Suponho que quando você é Bob Lee, você acredita que pode se safar de qualquer coisa. Nesta fase da carreira, o Ravaged Crew estava à beira de se tornar lendário. O próprio Bob Lee já era uma lenda, conhecido não apenas por suas habilidades na bateria, mas também por sua reputação como um conquistador com um físico bem dotado. Era amplamente conhecido que Bob Lee tinha tido intimidade com várias atrizes de primeira linha e conseguia encantar mulheres sem esforço algum com um estalar de dedos. Não pude deixar de me perguntar se ele precisava mesmo estalar os dedos para conquistar Catherine. Aproximei-me de Steve lentamente. Ele não prestou atenção em mim por cerca de meio minuto, olhando para frente, antes de finalmente me reconhecer. Ela saiu do ônibus da turnê logo depois da sua apresentação, ele murmurou para mim. Bob Lee saiu alguns minutos antes, todo arrumado para o show. Aquele sorriso bobo estampado no rosto dele. Ela provavelmente tinha que arrumar um pouco. Droga. Eu sei, não muito eloquente, mas foi tudo que consegui reunir no momento. Nossa equipe partiu pouco antes do intervalo e acabou no nosso local habitual para comemorar, o State Street Bar and Grill. A multidão era pequena, já que muitos dos frequentadores estavam no show. Fomos recebidos como campeões retornando quando entramos. Parecia que todos no bar conheciam alguém que tinha ido ao show, e aqueles que estavam lá estavam ocupados mandando mensagens de texto e tirando fotos da nossa apresentação. Apesar da turbulência dentro de mim, tentei manter um exterior calmo,
pois precisava de tempo para planejar meu próximo movimento. Não precisei evitar Catherine porque, aparentemente, ela estava se sentindo culpada o suficiente para manter distância, tentando não deixar muito óbvio. Encontrei um canto isolado na extremidade distante do bar, apreciando um gole de Angel Envy. É uma coisa cara, mas depois de uma apresentação bem-sucedida no palco esta noite, o líquido âmbar suave pareceu valer cada centavo. Enquanto eu olhava para o grande relógio na parede, eu ponderei o quão rápido as coisas tinham se desenrolado. Em menos de 3 horas, nós tínhamos terminado nossa passagem de som com bastante tempo de sobra antes do nosso set, quando Vince Knoll, o baixista da equipe, convidou a banda, junto com nossos parceiros, para o ônibus da turnê deles para um encontro de tequila antes do show. Eu estava ciente de que os membros da equipe estavam interessados em nossas companheiras. Quem não ficaria? Elas eram todas deslumbrantes. Veja minha esposa Catherine, por exemplo. Ela é uma 505. Beleza grega com cabelos longos, castanhos escuros, pele morena. Hoje à noite, ela se vestiu para impressionar com um vestido azul Centauri justo que batia no meio da coxa, combinado com saltos combinando. Os membros do nosso grupo desceram do ônibus da turnê 10 minutos antes do início da nossa apresentação. Nossos companheiros ficaram a convite dos caras da equipe de filmagem. Jay, nosso guitarrista principal, e eu nos sentimos estranhos sobre isso, mas todas as nossas 4 mulheres nos tranquilizaram, dizendo que tudo ficaria bem e que elas ficariam por um tempo. Vocês têm certeza? Jay perguntou. Todos os 4 concordaram com a cabeça. Fomos nos arrumar. Droga, murmurei enquanto saía do bar, entrava no carro e ia para casa. Sem sua noiva. Passaram-se apenas 5 minutos depois de voltar para casa antes que o telefone de casa tocasse. Adivinha quem? Oi, baby. Aonde você foi? Eu me virei e você tinha ido embora, Catherine disse. E você está surpresa? Eu retruquei. Você dormiu com Bob Lee hoje à noite. Você está no passado. Eu bati o telefone no gancho. Isso deveria ter sido uma dica. Ela correu pela porta 30 minutos depois, sua maquiagem borrada de lágrimas. Precisamos conversar, baby, ela chorou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você pode consertar isso, Catherine? Você pode? Eu gritei para ela. Ela caiu no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Ele é Bob Lee, baby. Ele é uma lenda, ela implorou. E por que isso importa para mim? Retruquei. Ele é Bob Lee, o Bob Lee, ela insistiu, esperando que eu tivesse orgulho de compartilhá-la com ele. Eu não podia recusar. Claro que não, respondi, pingando sarcasmo. Ele esteve com atrizes e supermodelos. E isso é para justificar você me trair com ele? Eu interrompi. Ela pareceu confusa até perceber o que eu disse. Raiva brilhou em seu rosto. Noivo? Seja realista, Simon, ela exclamou. Está tudo arranjado e pago. Vamos nos casar daqui a 3 meses amanhã. Vamos nos casar daqui a 3 meses amanhã, querida. Não vou me casar com a última conquista de Bob Lee, eu disse. Meu pai vai ficar furioso, ela avisou. Temos 500 convidados vindo para o casamento. Meus pais investiram uma fortuna nisso. Já mencionei que Catherine é filha de Cameron e Twila Jefferson, da estimada família Boston Jefferson, uma das famílias mais ricas e influentes da cidade? Não acredito que deixei de notar esse detalhe, já que os pais dela fazem questão de me lembrar disso quase todo dia. Apesar de conhecê-los há cerca de 18 meses, parece que eles enfatizaram sua riqueza e status social na sociedade de Boston pelo menos 3 dúzias de vezes. Eu não era exatamente a primeira escolha deles para genro. Enquanto meu trabalho diário como engenheiro químico em uma pequena empresa em Lansing pagava um salário de 6 dígitos, e minha carreira musical florescente estava trazendo um dinheiro decente com potencial para mais, eu sabia que nunca chegaria aos estimados Jeffersons de Boston. Na melhor das hipóteses, eu era tolerado. Mas talvez seja assim que deveria ser. Afinal, a figura mais famosa de Punxsutawney, Pará, é uma marmota. Minha própria família,
composta por 6 membros, mal tem um patrimônio líquido combinado que mereça ser mencionado. Estamos nos Estados Unidos há 4 gerações, tendo imigrado em terceira classe de algum lugar da Europa Central. Os Jeffersons, por outro lado, traçam sua linhagem de volta aos primeiros dias da América, tendo acumulado sua riqueza por meios tradicionais como bancos, comércio e aconchego com a nobreza inglesa até pouco antes da Revolução. Catherine e eu nos cruzamos durante nosso primeiro ano na Michigan State. Ela estava se formando em Relações Públicas. Nosso primeiro encontro foi em uma festa temática dos anos 50, onde ela chegou com um par que se imaginava como Elvis Presley, embora bastante tenso. As coisas pioraram quando ele, talvez alimentado por muito álcool, esbarrou em mim, fazendo com que eu derramasse minha cerveja. Ele tentou começar uma briga, mas eu rapidamente parei, deixando-o inconsciente no chão. Catherine escolheu sair da festa comigo naquela noite. Depois de 3 meses de namoro, nos tornamos íntimos e comprometidos um com o outro. Eu a pedi em casamento no nosso aniversário de 1 ano. Nossa jornada juntos nem sempre foi tranquila. Catherine, ciente de sua beleza e vinda de uma origem privilegiada, às vezes carrega um ar de direito. Isso causou atrito entre ela e alguns dos meus amigos menos refinados. Ela não consegue entender por que eu mantenho essas amizades, se eu realmente a amo. Em resposta, eu a desafio perguntando por que ela nunca usa apelidos como Kate, Cat ou Kate. Não é isso que eu sou, ela sempre afirma. Exatamente, é minha resposta simples. Voltei à realidade quando ouvi o apelo desesperado de Catherine. Por favor, Simon, eu te amo. Só você. Nós podemos consertar tudo. Você me ama? Sério? Eu objetei. Como você pôde me machucar tanto se me ama? Não era sobre amor, se. Era apenas uma oportunidade com Bob Lee. E tente seu instrumento de 12 polegadas, cuspi. Eu entendo, Catherine, embora não entenda. Ela corou profundamente, aparentemente queria responder algo, mas não conseguia pronunciar uma palavra. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Estava muito frio, Catherine. Eu sinto muito, se, verdade. Foi um erro. Não podemos esquecer um erro? Coloquei minha cabeça nas mãos, sentindo uma dor de cabeça repentina pelo esforço. Quebrou todos os acordos, baby. E ainda nem somos casados. Não vou passar a vida inteira me perguntando se minha esposa dorme com todos os caras famosos que conhece. E, a propósito, você realmente precisa tomar um banho. Eu mal dormi no sofá naquela noite. Eu sabia que minha decisão era certa. O que aconteceu me destruiu, mas eu ainda amava aquela mulher idiota. Quando Catherine finalmente saiu do quarto, eu estava na metade da minha 5ª xícara de café. Era evidente que ela teve uma noite agitada, parecendo completamente exausta. Não pude deixar de especular sobre o que a incomodava mais, se eu romper o noivado ou ter que confrontar os pais dela. Depois de se servir de uma xícara de café, ela se acomodou na ponta oposta do sofá. Podemos discutir isso mais a fundo? Ela perguntou suavemente. Não tenho certeza se ainda há muito a discutir, respondi uniformemente. Precisei de toda a minha força de vontade para não reagir violentamente à presença dela. Sinto muito, se, realmente sinto muito, por traí-lo e causar-lhe dor. Fui irrefletido e tolo. Foi um erro terrível. Meu autocontrole ruiu. Um erro terrível? Eu explodi. Não, esse foi um erro colossal. Pedir desculpas, derramar algumas lágrimas e mostrar remorso não basta. De qualquer forma, se terminamos aqui, seus pais estão esperando sua ligação. Oh Deus, você já falou com eles? Ela engasgou. Eu senti que eles mereciam saber a verdade, e não confiei em você para fazer isso. Foi devastador para eles saberem que sua filha impecável estava envolvida com um famoso astro do rock. Sua mãe parecia mortificada, talvez pensando em como explicaria isso para as amigas durante o chá. E seu pai? Pensei que ele poderia ter um ataque cardíaco. Nenhum pai gostaria de ouvir isso sobre sua filha. Suas lágrimas se transformaram em soluços e lamentos.
Oh não, oh não, oh não, eu não acredito que você me traiu daquele jeito, ela gritou. Você realmente achou que eu levaria a culpa por suas ações só porque você queria ceder à oferta de Bob e Lee? Seja realista, especialmente quando seu pai está calculando cada centavo que gastou neste casamento. Pelo menos ele teve a cortesia de se desculpar comigo pelo seu erro, como ele chamou. Logo antes de deixar claro que nunca mais quer me ver e, se o fizer, pode mandar um dos seus seguranças quebrar minha perna. Felizmente, não sou o culpado aqui. Agora, se me derem licença, estou indo para a casa do Bomer para conversar com os caras sobre nossos próximos shows. E talvez alguém saiba de um lugar onde eu possa ficar por um tempo. 2 semanas depois, encontrei um novo lugar para morar e Catherine estava fora da minha vida. Doeu, mas eu era jovem e sabia que me recuperaria eventualmente, mesmo que os colegas de banda tenham me provocado no ano seguinte escondendo réguas no meu carro e equipamentos. É assim que eles demonstram afeição. O fim. Bem, quase. Quando voltei para meu apartamento depois de uma corrida de 5 milhas em uma manhã de sábado, aproximadamente 8 semanas após minha separação de Catherine, o telefone começou a tocar. Persistiu por pelo menos 6 toques antes de eu finalmente atender, recebido por uma surpresa. Olá, eu engasguei, ainda recuperando o fôlego da corrida. Se, é você? Você parece estar à beira de um ataque cardíaco ou algo assim, Catherine respondeu. Conscientemente desacelerando minha respiração, percebi que meu ex-noivo estava do outro lado da linha. Não nos falávamos desde que me mudei após o término do nosso noivado devido à infidelidade dela. Não fiquei feliz em ouvir a voz dela. O que ela quer agora? Ecoou na minha mente. Acabei de terminar minha corrida matinal de sábado, retruquei. O que você quer? Silêncio encontrou minha resposta abrupta. Eu sabia que minha resposta hostil provavelmente a pegou desprevenida. Veja, desculpe-me por incomodá-la, mas preciso lhe dizer que estou grávida. Dessa vez o silêncio na linha telefônica era meu. Olhei para o receptor, quase esperando discernir as palavras viajando pela linha. Minha boca provavelmente estava aberta e não tenho certeza de como minhas pernas conseguiram me sustentar. Por que você está me ligando, Catherine? Não estamos mais juntos, respondi categoricamente, falhando em entender a gravidade da situação. Isso não aconteceu de repente, Simon. Estou grávida de cerca de 2 meses. Meu médico confirmou ontem, validando o que o teste caseiro indicou, Catherine revelou. Devo admitir que fiquei momentaneamente atordoada. Desde o momento em que ela mencionou grávida, toda a minha existência pareceu desprovida de coerência. Com um longo e enrolado fio telefônico na mão, cambaleei em direção à minha modesta cozinha e desabei em um dos bancos. Estou determinada a ficar com esse bebê, ela declarou. Meus pais e eu esperamos que você cumpra suas responsabilidades com nosso filho. Independentemente da opinião de seus pais sobre mim, certamente cumprirei meus deveres como pai, respondi, antes que uma percepção me atingisse. Mas você está assumindo que é meu filho. Tenho dúvidas sobre isso, Catherine. Se bem me lembro, e lembro. 2 meses atrás, você estava envolvida com Bob Lee, e eu soube que você não estava usando anticoncepcional naquela noite. Eu chequei sua gaveta de cabeceira quando cheguei em casa naquela noite, por raiva e curiosidade. Mas também tivemos momentos íntimos várias noites antes disso, e eu também não estava usando anticoncepcional, ela retrucou. Talvez sim, talvez não, eu respondi. Uma oniocentese pode fornecer clareza em alguns meses. Profissionais médicos ainda têm preocupações sobre a segurança desses testes, ela afirmou. Bem, então suponho que teremos que esperar até o bebê nascer para a confirmação, eu disse. Até lá. Escute, se nós poderíamos nos reconciliar, e eu vou passar o resto de nossas vidas compensando você. Sinto muito, se. Eu te amo. Você não demonstrou esse amor quando importava, sendo mais cuidadosa, eu rebati. Acho que havia uma possibilidade de Catherine e eu podermos ser íntimos sem usar um diafragma, e o bebê poderia ser meu. Não achei que fosse provável, mas estava preparado para assumir a responsabilidade se fosse verdade. No entanto,
não estava disposto a criar o filho de outro homem, especialmente um filho de Bob Lee. Uma semana depois, recebi um telefonema inesperado. Muito inesperado, na verdade. Cameron Jefferson pediu para me encontrar em seu escritório. Bem, quem estou enganando? Ele exigiu que eu o encontrasse em seu escritório depois do trabalho no dia seguinte. Eu não estava animado por ser convocado daquele jeito. Mas, mais do que tudo, eu estava curioso. Claro, o pensamento passou pela minha cabeça de que ele poderia estar me arrumando problemas. Quando o pessoal de segurança de Cameron me escoltou até seu escritório, eu me senti cauteloso. Fui direcionado para um assento oposto a Cameron, que estava sentado atrás de sua mesa expansiva. Na frente dele estava um copo do que parecia ser uma bebida de alta qualidade em um requintado copo de cristal com chumbo. Esse é o Bourbon Papi Van Winkle de 23 anos, meu rapaz. O epítome de beber uísque. Você nunca vai provar nada mais suave na vida, na minha opinião um tanto imodesta, Cameron comentou. É a minha maneira de apresentar a você um dos prazeres mais refinados da vida, que pode ser o seu. Assim que nossa negociação comercial for concluída, como Cameron detalhou, seu amor por sua única filha o levou a me oferecer um emprego confortável com um salário de $1 milhão e benefícios abundantes, incluindo uma mansão perto de Boston, para que sua filha e seu marido pudessem criar seu neto. Essencialmente, ele queria manter em segredo o fato de que sua filha havia engravidado de Bob Lee. Apesar da minha insignificância, ele preferiu que eu reconhecesse publicamente a paternidade de sua neta, antes que a verdade surgisse sobre a ligação de sua filha com o lendário roqueiro e notório bad boy, Bob Lee. Eu escutei atentamente as palavras de Ken Jefferson, traduzindo-as enquanto ele falava. Para meu profundo constrangimento, eu realmente aceitei sua proposta. Afinal, sou apenas humano. Quem não ficaria tentado pela perspectiva de se tornar um milionário instantâneo? Além disso, eu poderia ficar com minha esposa. Espere aí. O quê? Por que diabos eu consideraria isso? Claro, ela era atraente, mas eu poderia encontrar outras mulheres atraentes, aquelas que não me trairiam, aquelas que não estivessem carregando o filho de Bob Lee. Admito que eu poderia não encontrar outras mulheres com o pedigree de serem Jeffersons de Boston, mas pelo menos eu poderia me olhar no espelho sem me sentir envergonhada. Eu educadamente recusei a oferta de Ken Jefferson. Ele reconheceu minha decisão, mencionando que poucas pessoas na faixa dos 20 anos recusariam a quantia de dinheiro que ele estava oferecendo. 2 meses depois, o comportamento de Ken Jefferson estava longe de ser amigável quando ele se curvou sobre o porta-malas do carro e foi empurrado à força para dentro. Eu deveria ter lidado com você aqui mesmo, seu pequeno encrenqueiro. Você simplesmente não conseguiu evitar nos envergonhar, não conseguiu? Mesmo se eu não tivesse ficado desorientado pelos socos, algemado e enfiado no porta-malas de um carro, eu não teria ideia do que ele quis dizer. Respondi com um único pensamento coerente que me veio à mente. HN? Isso fez com que mais alguns socos leves viessem de um dos guardas de caminho. Meu olho esquerdo estava fechando rapidamente e eu estava com dificuldade para respirar. Khan explodiu em fúria, gritando e me batendo com um jornal enrolado como se eu fosse um cachorrinho desobediente, embora com um nível de força que poderia incapacitar até o canino mais resiliente. Após o ataque, ele desenrolou o jornal para revelar a primeira página, o notório National Enquirer, apresentando uma foto condenatória de Catherine, inconfundivelmente grávida, ao lado de uma manchete especulando sobre seu relacionamento com Bob Lee e a possibilidade de ela ter um filho dele. Eu não tive nada a ver com isso, protestei com os lábios ensanguentados. Juro, por que diabos eu me exporia voluntariamente como um corno para o mundo? Tenho uma boa renda e aspiro encontrar um parceiro que não seja promíscuo. Seus golpes cessaram, embora eu me preparasse para mais. Vários momentos tensos se passaram antes que eu ousasse abrir os olhos, encontrando Khan andando de um lado para o outro atrás do veículo. Droga, isso realmente faz sentido, ele finalmente admitiu. Provavelmente é um daqueles outros caras da banda, ou talvez um dos seus entes queridos. Vou dar uma olhada, vocês o levem ao hospital mais próximo e me enviem a conta. Um dos bandidos me arrancou do porta-malas e me colocou à força no banco de trás do carro.
Deixei um rastro de sangue no estofamento de couro enquanto me levavam para o hospital e me deixaram lá sem uma palavra de desculpas. E, só para responder a qualquer especulação, não, eu não tentei prender Khan, como se isso fosse possível em Boston. Além disso, Khan tinha problemas maiores com que se preocupar do que a ameaça de prisão por agressão. A mídia teve um dia de campo por 6 meses às custas de Catherine, tratando-a como se ela fosse uma aspirante a Kim Kardashian. Só posso imaginar o preço que isso custou à mãe dela, Vila, que se orgulhava de ser uma Jefferson bostoniana de cabo a rabo. Tenho certeza de que ela tornou a vida de Khan miserável durante aqueles 6 meses. Ele realmente mereceu. Catherine retornou a Boston logo depois que o escândalo estourou. Ela se casou e se divorciou 3 vezes e teve 4 filhos com 4 homens diferentes, um dos quais acabou sendo Bob Lee. Já faz um tempo que deixei Catherine, e não tenho visto ninguém regularmente. Então, numa sexta-feira à noite antes do nosso show, um dos caras da banda abriu a revista People com uma foto de Bob Lee e seu mais novo fascínio pelo meu equipamento. A piada estava cansada, mas os caras têm seus jeitos. Nós extraímos uma piada antes de deixá-la ir, haha, pessoal, uma verdadeira pancada no joelho. Estou rindo tanto que posso estourar uma tripa. Eu brinquei enquanto pegava a revista, com a intenção de jogá-la fora. Mas quando olhei as fotos na história, algo chamou minha atenção. Não que eu me importasse muito com as escapadas românticas de Bob Lee, mas foi a terceira foto que chamou minha atenção. Bob Lee, o homem de família, posando com sua namorada e sua mãe, uma mulher deslumbrante para dizer o mínimo. A mãe de Bob Lee era um arraso na casa dos 50, com longos cabelos loiros, olhos azuis penetrantes e um corpo que deixaria mulheres com metade da idade dela com inveja. Porra, até a mãe do cara é gostosa, eu murmurei para mim mesmo. Coloquei a revista na minha bolsa, exibindo um sorriso que lembrava o do Grinch depois de saquear Voville de seus brinquedos. No mês seguinte, mergulhei em algumas pesquisas sobre Bob Lee, ou melhor, sua família, que, como descobri, residia em Columbus, ó. Laura Nostrand, também conhecida como Mons Lee, havia se divorciado de Cal Nostrand, ou Pops Lee, anos atrás. O casamento deles de 2 décadas terminou devido às tentativas de Cal de imitar o estilo de vida promíscuo de seu filho. Uma olhada nas fotos de Laura revelou uma mulher ciente de sua atratividade duradoura aos 52 anos. Seu traje ostentava bainhas mais curtas do que as típicas mães de jogadores de futebol, acentuando seu amplo decote sem reservas. Quanto mais eu examinava essas imagens, mais eu relutantemente reconhecia minha própria atração, até que uma percepção me atingiu como um golpe repentino. Tanto meus companheiros de banda quanto meus colegas expressaram pesar pela minha transferência para o escritório de Columbus, ó. Eu fingi tristeza também, mas sinceramente, fiquei bastante satisfeito. Com a promoção veio um aumento substancial. Além disso, 2 meses depois, eu tinha um encontro marcado com ninguém menos que Laura Nostrand. Conhecer Laura pareceu puro acaso. Ela e sua amiga Sue Jacob estavam tomando uns drinks em um lugar badalado local, onde Laura era um rosto conhecido como a mãe de Bob Lee. Eu tinha previsto sua aparição com base na minha pesquisa, e quando eles chegaram por volta das 8 horas, eu prontamente enviei bebidas para a mesa deles. Eles me reconheceram com um aceno de cabeça, mas eu permaneci no bar até Laura se aproximar de mim. Ou você é o cara mais audacioso por aí ou sua visão pode precisar de algum ajuste, ela comentou com uma voz transbordando o charme. Nós duas temos idade suficiente para sermos suas mães. Sim. Mas se minha mãe alguma vez se parecesse com você também, eu estaria em apuros, respondi o mais sinceramente possível. Oh, por favor, ela riu. Você é o cara mais audacioso de todos. Passei o resto da noite na companhia das 2 mulheres, me divertindo muito. Parecia evidente que eles também estavam se divertindo. Antes de nos separarmos, troquei números com Laura e recebi a garantia de que eles se juntariam a mim novamente no restaurante na sexta-feira seguinte à noite. Na sexta-feira subsequente, eu tinha certeza de que Laura tinha se vestido pensando em mim. Seu vestido preto, de gato até o meio da coxa, caía elegantemente sobre o dele. Ela usava um sutiã de renda preta que, para a grande atenção de todos, foi exibido com destaque durante a noite.
O traje de Sui era mais discreto, talvez intencionalmente, pois ela desempenhava o papel de uma amiga solidária, ou mulher asa, ficando um pouco em segundo plano. Laura pareceu menos preocupada com nossa disparidade de idade e se tornou cada vez mais afetuosa, frequentemente tocando meus braços e ombros. Enquanto tocávamos em tópicos pessoais, nem ela nem Sui mencionaram seu filho bem conhecido. Eu também me abstive de abordar o assunto, embora abrigasse uma agenda oculta. Quando o relógio se aproximava da meia-noite e eles se despediram, Sui me deu um abraço caloroso, enquanto Laura me concedeu um abraço ainda mais íntimo e um beijo gentil nos lábios. Liguei para Laura para marcar um encontro para a semana seguinte e ela concordou após uma breve pausa. Você tem certeza, cheque? O que sua mãe pensaria se soubesse que você estava saindo com alguém da idade dela? Laura perguntou. Ela provavelmente me aconselharia a ser cortês e segurar a porta para você, assim como ela faria se você tivesse 18 ou 35 anos ou... Provavelmente a mesma idade que ela, Laura riu. Você pode adivinhar, mas não vou revelar minha idade ou meu peso. Sua mãe não lhe ensinou que há certas coisas que você não deve perguntar a uma mulher? Tamanho do sutiã, eu respondi. Idade, peso e tamanho do sutiã. Mas se você preferir não usar, então eu não preciso me preocupar com isso. Na minha idade, que ainda não divulgo, não acho atraente andar sem ele. As meninas não são tão animadas quanto eram na minha idade, ela disse. Acho que você se subestima. Um pouco de rigor não vai prejudicar a aparência. A maioria dos caras vai apreciar o visual sem ele. Experimente e me diga no final da noite que estou errado. Atrevida e persistente. Acho que é isso que ganho por passar tempo com um rapaz, concluiu ela. Ela estava incrível quando me encontrou na porta na sexta-feira seguinte. Ela estava usando um vestido verde esmeralda que acentuava cada curva. Ei, ela disse, meus olhos estão aqui, rapaz. Sim, mas outra coisa chamou minha atenção. Bem aqui, respondi, sorrindo. Só me diga que não pareço bem. É ridículo, ela disse com a voz rouca. Você está absolutamente incrível. Irresistível, sussurrei. Tentei o meu melhor para impressionar Laura, começando com um jantar no Pasqualones, o melhor restaurante italiano de Ohio. Depois fomos ao Swing Columbus, um animado clube de jazz e blues com pista de dança. Posso não ser o melhor dançarino, mas consigo acompanhar, e sabia que a maioria das mulheres gosta de dançar. Ela parecia estar se divertindo muito, também descobri que ela aprecia bons espíritos. Saboreando o single malt Glenmorangie de 18 anos, como ele deve ser puro e delicioso. Conversamos a noite toda, mas o assunto do filho famoso dela nunca surgiu. Também me abstive de mencionar minha profissão como músico. Pode ter sido o encontro mais agradável que já tive. Quando a noite terminou, recebi um beijo gentil nos lábios e planos para outro encontro no sábado seguinte. Nosso encontro subsequente se estendeu até a tarde de domingo. Embora inicialmente tivéssemos planejado jantar e dançar, ela sugeriu que voltássemos para a casa dela para tomar umas bebidas e comer uma sobremesa. Admirei abertamente sua figura e não senti necessidade de esconder meu olhar. Ela sorriu timidamente cada vez que me pegou olhando, o que acontecia com frequência. Você é um grande impulsionador de confiança para uma mulher mais velha, sabia disso? Ela comentou em um ponto durante a noite. Apenas fazendo a minha parte, respondi. Nós dividimos aproximadamente meia garrafa de uísque single malt Glenfiddich de 18 anos, complementado por seu cheesecake caseiro estilo Nova York. Para minha surpresa, ela também tinha talento para assar. Durante nossa conversa, ela casualmente mencionou que seu filho era Bob Lee, o renomado baterista do Ravaged Crew. Fingi espanto, tendo mencionado anteriormente meu próprio envolvimento com música como músico de meio período. No entanto, ela logo revelou a verdade sobre seu filho. Confessei que tínhamos nos cruzado brevemente anos atrás, quando eu morava em Michigan. Expressei minha admiração pelo Ravaged Crew, que era genuína até um incidente não revelado envolvendo meu noivo. Acabamos na cama dela. No começo ela estava um pouco tímida com seu corpo, dada a idade avançada, mas ela rapidamente superou isso assim que viu que eu achava seu corpo atraente.
Tivemos uma ótima noite. Acordei no abraço de uma mulher extraordinária, uma deusa por direito próprio. Começamos a preencher nosso tempo de lazer predominantemente na companhia uma da outra. Senti que sua atração por mim refletia meus próprios sentimentos por ela. Isso certamente não fazia parte de nossas intenções iniciais. Devo confessar que meu motivo inicial para perseguir a mãe de Bob Lee estava enraizado na vingança. Mas o que aconteceu com Laura foi muito além da vingança. Ela conquistou meu coração. Inicialmente, pensei em manter silêncio sobre nosso relacionamento, temendo potenciais repercussões se ela cruzasse o caminho dos meus pais. Mas percebi a necessidade de honestidade para que esse relacionamento progredisse. Admitir a verdade não seria simples. Levei 3 semanas para reunir coragem para abordar o assunto. Quando finalmente o fiz, estávamos ambos despidos, tendo acabado de compartilhar um momento íntimo. Parecia o momento oportuno para falar a minha verdade. Deitamos na cama, um de frente para o outro, ambos respirando pesadamente. Laura me deu um sorriso fraco. Eu podia dizer que ela tinha me dado tudo, como sempre. Eu preciso te contar uma coisa, Laura. Comecei a gaguejar nas palavras. E eu não quero que você diga nada até que eu termine completamente. Você pode fazer isso? Ela olhou para mim atentamente e nervosamente. Ela sentiu e eu estremeci. Contei a ela toda a história sobre seu filho e meu ex-noivo. Então contei a ela sobre meu plano de vingança, e seus olhos se arregalaram e se encheram de lágrimas. Seu idiota, ela começou, mas coloquei um dedo em seus lábios, silenciando-a. Nunca planejei me apaixonar por você, Laura. Você estragou tudo por minha causa, eu disse. Lágrimas que ela estava segurando fluíram de seus olhos. Você me ama? Ela guinchou. Foi a minha vez de concordar. Então, deixa eu ver se entendi. Meu novo neto, que eu nem conheci ainda, é filho do meu filho e do seu ex-noivo. Você tem certeza? Bem louco, eu respondi. A expressão dela escureceu com tristeza. Sinto muito, Simon, ela disse. Ele pegou esse comportamento do pai ausente, que acreditava em se espalhar com todas as mulheres. Tentei incutir valores melhores no meu filho. Ela estremeceu e olhou para baixo, então se iluminou quando encontrou meu olhar. Podemos dar um passo para trás? Ela perguntou. O que está pensando? Eu perguntei. Dei de ombros. Você disse que me ama. Isso era verdade? Ela questionou. Foi o que eu disse, murmurei. Ela subiu em mim, e revisitamos nossa noite juntos. Trocamos mais alguns beijos antes de nos recolhermos para a noite. Acordei e encontrei seus olhos esmeralda fixos em mim. Ela me cumprimentou com um sorriso brilhante. Supondo que eu retribua seu amor, é claro, ela comentou. Retribuí o sorriso. Então, qual é o nosso próximo passo? Ela perguntou. Este é um território desconhecido. Tenho idade suficiente para ser sua mãe. Não é um pouco estranho? O pensamento não tinha passado pela minha cabeça. Percebi que minha mãe provavelmente ficaria chocada ao saber da diferença de idade com minha namorada. Bem, acho que crianças estão fora de questão, brinquei. Ela me lançou um olhar sério. Não estou pronta para ser avó, afirmou com firmeza. Ponto justo, respondi. Mas acho que você deveria ser minha esposa. O olhar dela suavizou. Ela me encarou, piscou 2 vezes e então começou a chorar. Fiz a única coisa que consegui pensar. Envolvi meus braços em volta dela e a segurei perto. Ficamos assim por vários minutos. Eu te amo, querido, mas casamento não está nos nossos planos, ela declarou seriamente. Por quê? Eu curto rock clássico, eu brinquei de volta. Mas ela retornou com um olhar severo. A diferença de idade não me incomoda, Lori. Claro, você pode ser tão velha quanto minha mãe, mas não é nada parecida com ela. Você se veste diferente, age diferente, honestamente, parece mais jovem que ela, eu a tranquilizei. Então sua mãe se veste de forma mais modesta?
Você gostaria que eu me vestisse assim? Ela retrucou. Ela é minha mãe, Lori. Você é minha namorada. E você é atraente, comecei. Você é gentil, sim, mas você é bem flertador. Vamos ser realistas aqui. Em 10 anos, terei 62 anos e não serei exatamente um galã, enquanto você terá 39. Você ainda vai querer ser visto como uma mulher mais velha? Ela questionou. Quem disse que você não vai continuar atraente? E envelhecer é uma escolha, Lori. Mas falando sério, eu já pensei nisso. Eu ficaria completamente infeliz sem você, e aposto que você sentiria o mesmo. Eu afirmei. Sim, mas isso não requer casamento, se podemos coabitar. É a norma hoje em dia, ela sugeriu. Agora era minha vez de dar a ela um olhar firme. Não é assim que eu vejo, Lori. Quero você como minha esposa, minha parceira para a vida, meu tudo. Ela olhou para mim incrédula, balançando a cabeça. Eu assenti. Lágrimas brotaram em seus olhos mais uma vez. Tem certeza de que isso não é uma forma distorcida de vingança, se? Minha mãe tinha reservas sobre meu desejo de me casar com uma mulher que tinha a idade dela, mas parecia e se comportava uma década mais jovem. Mantenha a compassividade, Daniel. Lembre-se, ela está noiva do seu filho. A mãe repreendeu o pai. O pai corou profundamente. Não sou tão ruim quanto o cara que roubou a primeira noiva de si. Ele rapidamente se retratou. Lori ficou surpreso. Ela corou e tropeçou em seu próprio pedido de desculpas pelo filho. Droga! Eu não planejei explicar tudo isso, murmurei. Tivemos um casamento pequeno com apenas um punhado de amigos e familiares. Sim, ela convidou seu filho famoso que compareceu ao casamento. Quando Lori nos apresentou, pude sentir que ele não se lembrava de mim. Eu escolhi não mencionar nada porque eu tinha superado a busca por vingança, mas Lori não resistiu em trazer isso à tona. Você e Bob têm pelo menos duas coisas em comum, ela comentou, chamando a atenção dele. Vocês dois são músicos. E vocês dois tiveram relações com a mesma mulher. Embora Simon tenha tido a visão de não engravidá-la. Bob parecia perplexo, talvez devido ao seu raro estado de sobriedade. Aquele seu filho com aquela garota rica de Boston, Catherine Jefferson? Ela era noiva do Simon quando você a engravidou, na época em que a banda dele estava abrindo para sua em Lansing, não é? Você é igualzinho ao seu pai idiota, Bob. Eu esperava mais de você. Custa-me alguns milhões de dólares em pensão alimentícia todo ano, e os pais dela são ricos de qualquer jeito. Eles são um bando de idiotas, Bob observou. Absolutamente, eu concordei. E verdade seja dita, eu lhe devo um pouco de gratidão. Por pouco não me tornei parte daquela família por meio do casamento. De seu ponto de vista na praia, Simon olhou para as ondas quebrando nas praias da grande ilha do Havaí, onde sua esposa, Laura, esperava cautelosamente. Um sorriso brilhante adornava seu rosto enquanto ele retribuía o aceno dela. Apesar de ter 72 anos, Laura pode não ter sido tão jovem quanto antes, mas Simon ainda a considerava uma mulher deslumbrante em seu maiô de uma peça. Esta escapada de 2 semanas marcou a celebração do 20º aniversário deles. Simon riu interiormente, refletindo sobre como o que inicialmente começou como um esquema para buscar vingança contra Bob Lee havia se transformado na forma definitiva de vingança, uma vida rica em experiências compartilhadas com sua verdadeira alma gêmea. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!